Bom, a gente começa então a nossa entrevista da semana com esse cenário de fundo que tem o Brasão, que é esse belo reprodutor aqui nessa fazenda em Sertãozinho, e o meu entrevistado, o Atos, veterinário. Seja bem-vindo, Agro Record Atos. Muito obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo vocês aqui, receber vocês aqui na fazenda. Bom, primeiro vamos falar aqui da fazenda, né? Quantas cabeças são? Aqui é uma fazenda que trabalha com gado PO, né? Hoje, total, nós temos 300 animais, né? Tem um pouco de gado confinado, que é um gado comercial, né? E tem uma parte de gado PO que a gente faz os animais aqui para levar os reprodutores para o Mato Grosso. E aqui são cerca de 300 cabeças, lá 20 mil, você falou. Isso, tá na casa de 20 mil. A gente está falando de um mercado muito importante e aí a doença da vaca louca voltou a dominar os noticiários, né? Primeiramente, o que é a vaca louca? A gente tem razão para se preocupar? A vaca louca é uma doença que acomete os bovinos, né? Não é uma bactéria, não é um vírus, é um prion, que na verdade é uma proteína que surgiu há alguns anos devido à ingestão de matéria de decomposição animal, né, pelos bovinos, e desenvolve nos bovinos uma doença neurológica que leva os animais à morte. Inclusive tem as notícias da época, né, falam que os animais comiam restos de pombos. Isso, né? No país que surgiu a doença, eles tinham o hábito de caçar pombos, né? E eles não comiam, né? Então sobrava nos pastos, né? E os animais ingeriam e foi que gerou a doença. Bom, essa doença aí, quais são as consequências para o animal, né? E também para a gente, no caso de uma contaminação? Para o animal, ele sofre um distúrbio neurológico, né? Por isso que chama vaca louca. O animal morre. E para a gente, se a gente ingerir também a proteína, né? O prion, a gente também desenvolve sintoma neurológico e pode morrer. Então, se a gente tiver uma cocção, se a gente fazer um churrasquinho, né? Matou o prion, acabou. Então, é alarmante? Sim, né? Mas muito mais barulho hoje do que problema. Você está me dizendo que cozinhar bem a carne na hora do churrasco ali resolve o problema? Sim, né? Ou cozinhar, ou se for fazer uma carne de panela, ou um bife bem passado, elimina o problema. Agora, a gente tem esse caso isolado aí, né, que gerou aí uma preocupação do mercado. Principalmente em relação à China. Nós temos protocolos sanitários bastante rígidos, né? Qual é esse protocolo? Sim, o protocolo é assim, trocando em miúdos, o protocolo é assim, deu problema para tudo. Né? É mais uma questão de segurança, né? Para não ter nenhum desequilíbrio, né, sanitário, do que qualquer outra coisa. No nosso caso aqui, foi uma doença vaca louca atípica, que seria uma falsa vaca louca, entre aspas, aí, né? Para o pessoal entender. Então, não é tão alarmante quanto se está colocando, né? Fez o protocolo que é de praxe, que é bom fazer, né? Nós aqui no Brasil temos um protocolo sanitário muito seguro, né? Nós não trabalhamos em qualquer pecuária, nós trabalhamos na maior pecuária do mundo, melhor e maior, então a gente não pode brincar com isso, e por isso que tem todos esses requisitos dos protocolos. A gente tem essa questão da alimentação muito relacionada, né? Essa questão das doenças e tal. A alimentação a pasto é a mais segura? Com certeza, né? O problema é a gente ingerir, a gente não, né? Os animais ingerirem produtos de origem animal mal processados. Por exemplo, cama de frango. Proibido no Brasil, proibido. E todo criador sabe que não pode. Então, o cara que é profissional, e hoje a maioria realmente do pessoal que produz carne é profissional, eles não usam, né? Então, por exemplo, o que a gente usa aqui na fazenda? A gente usa sal mineral de boa qualidade, às vezes sal proteinado, silagem de milho, né? E aqui a fazenda, também é uma usina, às vezes a gente usa o que sobrar de bagaço de cana para ajudar na alimentação. A gente está correndo algum tipo de risco aqui na região, no país de uma forma geral, em relação a essa questão da vaca louca, ou a gente pode continuar consumindo carne aí tranquilamente, com os devidos cuidados, claro, carne bem passada? Não, podemos continuar o churrasquinho, né? É bom. E não tem risco, né? Como eu disse, é uma falso positivo, né? Já tivemos esse caso anteriormente aqui no Brasil, 2 casos isolados também. Então a gente pode consumir carne tranquilamente, né? E o importante, seguir o protocolo,
seguir o protocolo não tem risco. Então podemos comer tranquilo, porque é uma vaca louca, que a gente chama atípica, que é uma falsa vaca louca, vamos dizer assim. Agora, com essa restrição da China, né, as nossas exportações, podemos aí pensar que vai ter mais carne no nosso mercado interno e com isso o preço vai cair um pouquinho? Acho que caiu o preço talvez não, mas vai sobrar um pouquinho mais de carne momentâneo. Talvez a gente nem sinta isso, por isso que não vai oscilar muito o preço, né? Então nós vamos ter uma fase de transição pelo alarme, mas a gente praticamente não vai sentir. Atos, muito obrigado aí pela tua entrevista, pelos esclarecimentos aqui no Agro Record, né? Que a vaca louca fique só na ameaça mesmo e que a gente continue com o churrasquinho garantido. É isso aí, vamos garantir o churrasco, né? E eu agradeço bastante, me deixo aqui de pé e a ordem porque vocês precisarem para poder levar informação racional para os nossos ouvintes. Certo, muito obrigado. Atos, só apresentar o pessoal aqui de fundo, aqui com o brasão, que é o Laureano. Laureano, né? Tudo certo, Laureano? E o Arthur, que é o filho do Atos, seguindo os mesmos caminhos, né, Arthur? Obrigado, viu, pela presença de vocês aí, tá bom?